Olá, gente, tudo bem com vocês? Gotas de Sabedoria com o pastor Adriano. Pessoal, vocês já encontraram dificuldade na interpretação de algum texto? Você já leu algum texto e não compreendeu esse texto da Bíblia? Pois é sobre isso que nós falaremos neste vídeo, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino e comente. Vamos lá, gente. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma dica. E essa dica eu tenho a certeza que estará auxiliando a cada um de vocês nesse processo de interpretação textual. Mas antes de nós falarmos esta dica, é importante destacar aqui para cada um de vocês o porquê que é relevante colocar em prática algumas regras de interpretação. Por que é importante aplicar na leitura de um texto as regras, princípios de interpretação textual? Primeiro, porque todo aquele que aplica estas regras, ele terá uma compreensão correta do texto. E uma vez que ele consegue compreender o texto de maneira correta, ele também vai aplicar na sua vida. E aí vocês sabem que todo conhecimento bíblico, ele deve ser aplicado na vida do leitor. Os princípios que estão contidos na Bíblia devem fazer parte do nosso cotidiano. Então, primeiro, eu interpreto de forma correta, eu aplico na minha vida de forma correta e, com certeza, eu também estarei ensinando de forma correta. Então, percebam que existem 3 pontos importantes que revelam, tá certo? Por que nós devemos estar atentos na maneira de interpretar o texto bíblico. E se eu interpreto errado, tá certo? A minha compreensão será errada, eu estarei aplicando de forma errada na minha vida e isso vai causar, tá certo? Na minha espiritualidade, alguns reflexos. E além de aplicar na minha vida de forma errada, eu também estarei ensinando de maneira errada. Portanto, está aí a importância de aplicar na interpretação textual as regras e princípios. A primeira dica, gente, ela está relacionada aos 3 elementos que compõem uma interpretação. E quais são esses elementos? Esses elementos são o texto, o autor e o leitor. Toda interpretação, ela envolve esses 3 elementos. Eu tenho o texto, eu tenho o autor deste texto e o leitor deste texto. E dentro da função de cada um desses elementos, deve-se haver um respeito, tá certo? Naquilo que cada um exerce nesse processo de interpretação textual. Vamos lá? O que é um texto? Qual é a definição do texto? O texto, nós podemos dizer que é um conjunto de palavras e frases encandeadas que permitem a interpretação e a compreensão de uma mensagem. Então, o texto é um conjunto de palavras que estão encandeadas, que permite a interpretação e permite também que seja transmitida uma mensagem. Agora, quem é o autor? O texto por si só,
ele já tem um significado, ele tem uma mensagem. E quem é que colocou esta mensagem no texto? O autor. Então o autor, no momento que ele está escrevendo este texto, o objetivo dele é transmitir uma ideia, é transmitir uma mensagem por meio desse conjunto de palavras. Então o texto, ele já possui, tá certo, um significado. E quem colocou esse significado no texto foi o autor. Portanto, nós compreendemos que a função do leitor não é colocar o significado no texto, porque esse significado já existe, já foi construído pelo autor. O papel do leitor é de interpretar a ideia, o significado do texto que já foi posto pelo autor. E sabe qual é um dos maiores erros que alguns cometem no momento da interpretação de um texto? É não respeitar a ideia de que o texto já possui um significado. E aí muitos querem pôr um significado em um texto, não respeitando o tempo do autor, não respeitando o momento que o autor escreve, porque todo autor do texto bíblico, e aí são cerca de 42 escritores que escreveram a Bíblia durante aí 16 séculos, cada um viveu no seu tempo, cada um é homem do seu tempo, e eles escrevem, tá certo, influenciados pela cultura, pelos costumes do tempo em que eles viveram. Se eu, enquanto leitor, intérprete da Bíblia, não respeitar este pano de fundo, respeitar essa cultura e o tempo de cada autor ou escritor do texto sagrado, provavelmente eu estarei cometendo um erro de interpretação. A ideia não é trazer o pensamento do autor para o meu tempo, como se o autor estivesse dentro do período em que eu vivo e fosse contemporâneo a mim. Na realidade, o leitor, ele tem que se auto-esvaziar, ele tem que ser neutro, ele tem que se esvaziar desse mar de experiência, dessas ideias pré-concebidas, e ele tem que fazer uma viagem lá no tempo do autor, entender o porquê que ele escreveu, quando ele escreveu, para quem ele estava escrevendo, o que é que estava acontecendo no momento em que ele faz essa escrita. Então é permitir que o autor fale com o leitor por meio do texto. E neste caso, o leitor, ele tem que ser totalmente neutro. Porque se não houver essa neutralidade, os seus pensamentos poderão influenciar na compreensão exata do texto. E aí, o que é que vai acontecer? Muitos vão dizer aquilo que o texto não diz. Muitos vão falar o que realmente a Bíblia não diz. E neste caso, vai acontecer um erro de interpretação. No próximo vídeo estaremos trazendo mais uma dica de como interpretar, como entender a Bíblia de maneira correta, tá certo? Um abraço a todos, mas não se esqueçam, inscreva-se no canal, tá certo? Deixe o seu like, comente, ative o sino. Até lá, que Deus abençoe a todos.